Fala pessoal, tudo bem? Vamos finalmente concluir o nosso estudo aqui sobre a Era Vargas. Como vocês podem ver nesse slidezinho que eu estou mostrando, o nosso cronograma, já falamos aqui sobre o período do governo provisório de 1930 até 1934. Falamos também na última aula do período de 34 até 1937 e hoje falaremos sobre o período do Estado Novo, a ditadura propriamente dita varguista, de 1937 até 1945. E caso você não tenha assistido às últimas aulas e queira se inteirar sobre o assunto, tá passando aqui algum lugar aqui em cima para você poder assistir agora ou depois. Bora para nossa aula. A história tem das suas, e se para quem viveu na época não devia ser muito bacana, afinal viver numa ditadura não é nada legal, para quem estuda esse período é bem interessante, quer dizer, é um período bastante rico, é aqui que vai ser constituída ou construída a imagem histórica, a memória histórica que nós temos de Vargas, como o pai dos pobres, como esse líder forte. Nesse período a gente tem o que os historiadores e os cientistas sociais chamam de modernização conservadora. O progresso ele vinha, mas vinha dentro da ordem. Isso significa que nós vamos ter algumas mudanças, algumas transformações, mas elas não vão ser ruptivas ou não vão provocar nenhuma ruptura institucional. Até porque, como vimos, o próprio Estado Novo ele é inaugurado por uma ruptura institucional. É um golpe de Estado apoiado pelo Exército e com Getúlio Vargas na liderança. O estilo de governo do Vargas vai ser o bate-assopra, ou assopra e bate. Se temos aí a consolidação de algumas conquistas sociais, por outro lado também vai ter repressão e controle, tutela sobre os movimentos operários. É inaugurado o chamado do Projeto Nacional Desenvolvimentismo, onde o Estado vai intervir na economia para coordená-la, mas sem provocar nenhuma alteração na propriedade privada. Na época da faculdade a gente dizia, se o Vargas é considerado o pai dos pobres, então ele também é a mãe dos ricos, porque ele vai tentar fazer essa conciliação de classes. Esse governo será apoiado tanto pelas forças armadas quanto também pelas elites econômicas, os liberais, os empresários industriais que antes inclusive estavam um pouco afastados de Vargas vão se aproximar e até mesmo o boicote às leis trabalhistas vai diminuir. Para ideólogos do governo como Oliveira Viana se entendia o Estado Novo como uma continuidade do processo histórico que começou na Revolução de 30 e não algo diferente. E apesar de assegurar algumas das conquistas sociais importantes para os trabalhadores, a gente tem que prestar bastante atenção que esse período é uma ditadura com todas as letras e cujo modelo político era o corporativismo, ou seja, pensar naquela metáfora do corpo, né? Coeso, fechado e integrado. E existe uma hierarquia, ou seja, os membros eles não se movimentam sem alguma coordenação central. Essa coordenação central seria justamente feita pelo Estado ou pelo líder e por aí vai. Isso significava entender a sociedade como uma espécie de organismo. Se surgisse algum conflito, alguma dissidência, algum dissenso, isso era visto como uma doença que precisava ser combatido, seja através da arbitragem, através da tutela ou através da repressão. Muitos pensadores liberais, e nós mesmos que estudamos a história, identificamos algumas características deste Estado Novo com regimes totalitários, fascistas. E de fato a gente vai ver que tem alguns pontos em comum, sim. E também porque como esses caras estavam criticando o liberalismo oligárquico da velha república, então a gente entende, que o papel do Estado ele passava por um novo direcionamento. Só que a gente precisa deixar claro que o Estado Novo não é um Estado totalitário. Ele tentava buscar um certo equilíbrio entre o totalitarismo e o liberalismo. Primeiro que não vai ser um estado de vigilância da esfera privada, ou seja, de dentro da sua casa, não vai ter essa preocupação como a gente tem nos estados totalitários. Segundo, que até a interferência na iniciativa privada, ela é feita para coordenar e não para destruir completamente a iniciativa privada, não. A gente não tem realmente liberalismo político, mas liberalismo econômico, ele é tolerado
Estado em certa medida. O Estado ele intervia para tentar atender o que seriam os interesses da sociedade, mas também ajudando a iniciativa privada. Entremos em algumas das medidas iniciais tomadas pelo Estado Novo. O fim do sistema federativo, aquele poder que tinha, ou aquela autonomia que tinha os estados na Primeira República, simplesmente ela vai ser destruída agora. E o ato simbólico que demonstra isso vai ser a queima das bandeiras estaduais. Olha que doideira, eles vão pegar todas as bandeiras dos estados e vão queimar, dizendo que agora só podia hastear a bandeira do Brasil. Então isso significa também uma tendência à centralização do poder, obviamente, e de forma a dizer que agora nós não temos interesses regionais que nos afastam. Logo mais adiante, a gente vai ter a abolição dos impostos interestaduais, de produtos de um estado para outro. E já que o princípio federativo vai ser quebrado, também os governadores ou presidentes de estado vão ser demitidos ou destituídos para colocar nos seus lugares os interventores, né? Parecido com aquele sistema de interventoria que a gente vai ter lá na época do governo provisório. Agora era um pouquinho diferente porque tinha que seguir a nova Constituição. Então aquela Constituição de 34 que o Vargas falou que ia revisar, rasga essa Constituição. Tinha já montado uma Constituição, já estava na gaveta, foi só tirar da gaveta e colocar. Essa nova Constituição foi chamada de a Polaca, porque ela é inspirada com algumas das características da Constituição da Polônia, que era fascista e corporativista. Ela estabelecia uma polícia especial, uma polícia política para reprimir de fato aí os subversivos e quem se colocasse contra o governo. O fim da separação entre os poderes ou da divisão dos três poderes agora passaria-se a entender uma harmonia entre os poderes que significava na verdade tudo submetido ao executivo. Também eliminação do direito de greve e instituição inclusive da pena de morte. Tanto o poder legislativo quanto também os partidos serão abolidos. Ou seja, não havia mais intermediários agora entre o governo e as massas. E vários conselhos técnicos serão criados para substituir o Congresso, para fazer representação e também para cuidar de negócios públicos. Ou seja, a tecnocracia assume um papel decisivo nesse momento. A nova Constituição também estabelecia um regime de sindicalização feita pelos sindicatos únicos por categoria e controlados diretamente pelo Ministério do Trabalho. Esse modelo foi inspirado na chamada Carta del Lavoro do Benito Mussolini lá na Itália fascista. E os sindicalistas que não aceitavam agora essa tutela vão acabar sendo reprimidos. Muitos foram presos, torturados e até mesmo exilados. Mas nem só de paulada vivia o Estado Novo. O governo precisa construir algum grau de legitimidade para se sustentar durante tanto tempo. E é aqui que a industrialização e o Projeto Nacional Desenvolvimentista vai ocupar um papel muito importante. Como eu falei na nossa primeira aula, a política do café, a política de valorização do café e dos produtos agropecuários não vão ser abandonados. Só que agora, depois desse processo aqui de recuperação do café, vai se voltar uma tendência de política econômica para as indústrias. Ou seja, nesse entendimento, o Estado deveria intervir na economia para suprir as deficiências da iniciativa individual e também coordenar a produção nacional. Mas é claro que esse processo de industrialização não se deve unicamente à suposta sabedoria de Getúlio Vargas. Também a gente tem aqui fatores internacionais, a conjuntura internacional, que vão contribuir também para esse processo, como por exemplo a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial, que vai forçar o Brasil a produzir produtos num período de escassez e de crise mundial. E segundo a cientista política Maria Celina da Araújo, o modelo de desenvolvimento da era Vargas seguia 3 pilares principais: investimentos estatais nacionais, investimentos privados nacionais e capital estrangeiro, seja ele público ou privado. A lógica de desenvolvimento das indústrias vai seguir o modelo de industrialização por substituições, em que os produtos que o Brasil comprava de fora, ele vai passar a produzir agora, então substituindo essas importações. Nesse sentido, para incentivar a indústria nacional, serão colocadas lá taxas alfandegárias para encarecer o que vinha de fora e também uma série de isenção de impostos ou de incentivos fiscais para que os industriais pudessem comprar máquinas, bens de capital
capital para produzir. Sem falar também nos empréstimos, financiamentos que o governo dava. Além dos incentivos à iniciativa privada, o próprio Estado também montava suas fábricas e indústrias. Um exemplo é a montagem aí da Fábrica Nacional de Motores em Duque de Caxias ou a Companhia Nacional Siderúrgica em Volta Redonda. Nesse âmbito do nacionalismo industrial, a gente vai ter algumas leis estabelecendo o monopólio do Estado sobre a exploração das jazidas de petróleo, bem como também a nacionalização da empresa de refinamento de petróleo. Mas a própria Petrobras ela só vai ser inventada no outro governo Vargas, lá em 1953. Além dessa, a gente também tem o Código de Minas, estabelecendo a proibição da exploração do subsolo e das riquezas do subsolo por estrangeiros e a criação da Companhia Vale do Rio Doce. E na área econômica, que também fazia parte do projeto nacional desenvolvimentista chamada Marcha para o Oeste, que era uma tentativa de integrar as regiões mais interioranas ali do centro-oeste no sentido de acoplá-las à industrialização ou fornecer as matérias-primas que eram úteis à industrialização. Então, incentivando as colônias agrícolas, por exemplo. A construção de Goiânia data dessa época, a substituição da capital que era em Goiás Velho por uma nova capital agora em Goiânia. E já que a tecnocracia, os funcionários burocráticos vão assumir um papel decisivo nesse momento, então também era necessário regular tudo isso. E quem cumpria esse papel era o DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público, que elaborava lá concursos públicos para tentar dirimir aqueles problemas de clientelismo, personalismo, nepotismo que a gente tem ali na Primeira República. Sem a presença de secretarias de Estado, quem cuidará dos negócios estaduais vai ser o pessoal do DASP. E todas essas construções, essas remodelações do funcionamento do Estado serão propagandeadas, serão incensadas, informadas através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era feito não só para censurar os opositores do governo, mas também para exaltar as obras, exaltar a figura de Getúlio Vargas, de construir essa nova imagem do Brasil. Então, cartazes, livros, peças teatrais e muitas outras coisas vão ser produzidas, coordenadas pelo DIP para poder mostrar o Vargas como aquele que era o conciliador das classes, aquele que era o protetor dos oprimidos, aquele que era um grande estadista e até mesmo uma pessoa clarividente que conseguia ver no futuro. Essa política de comunicação de massa era bastante inspirada na política de propaganda nazista, tocada pelo ministro Joseph Goebbels, que aliás vai se tornar um modelo de propaganda aplicado, replicado em vários lugares do mundo para buscar a sustentação dos governantes e apoio às massas. E nesse sentido, a ênfase no novo era preponderante. O Estado Novo criaria um novo homem, a nova sociedade, um novo Brasil. Cuidado com essa palavra novo, viu? Já o antes, o pré-30, era o negativo. O Estado Novo não, o Estado Novo era o bem, era o bom. Muitas promessas de um futuro, então, glorioso para o Brasil. A bandeira nacional, os símbolos da pátria, a figura de Vargas, elas foram usadas à exaustão para exaltar o Estado Novo, o regime político varguista. Havia também uma preocupação de construir uma identidade coletiva, uma identidade que passasse por uma agregação entre nação, pátria, Estado e liderança. Quer dizer, o Brasil era apresentado como uma grande família, em que Vargas era o pai, obviamente. Tinha umas propagandas que era muito doido, mano. Dá uma olhada nessa aí que eu tô mostrando agora no slide, que era o chamado Catecismo Cívico do Brasil Novo, destinado às crianças. Então a gente pode ver lá que tinha lá um jogo de pergunta e resposta para poder justificar o Estado Novo. A pergunta: o exercício da autoridade suprema por um chefe não contraria a vontade do povo em uma democracia? Resposta: absolutamente não. O chefe do Estado, em
em um regime democrático como o que foi estabelecido no Brasil pela Constituição de Novembro, a polaca, é o expoente do povo, é o seu representante direto, obedecendo, portanto, ao chefe que o representa. O povo apenas se conforma com aquilo que ele próprio deseja e é executado pelo depositário de uma autoridade por ele conferida. Então esses panfletos, eles eram levados para as crianças na escola, né, para formar um cidadão aqui que respeita o sentido cívico, o dever cívico para com a pátria. E olha essa outra imagem aí, bastante interessante também, onde tem aí a bandeira nacional dentro do mapa do Brasil. Ali no meio da bola, do círculo, tem a cabecinha de Vargas, né? E tem uma frase lá escrita o seguinte: fortes e unidos, os brasileiros do Estado Novo são guiados pela grande trindade nacional, nossa pátria, nossa bandeira, nosso chefe. Perceba, grande trindade nacional, isso remonta ao quê? O catolicismo, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Muitas vezes Vargas era comparado a um sociólogo porque entendia a sociedade, ou é um psicólogo porque entendia a alma do povo, ou até mesmo Jesus Cristo, porque ele sacrificava pelo povo. Tem uma outra imagem também interessante em que ele aparece acariciando as crianças, né? Ou seja, é um papai bondoso. E já que tratamos dessa questão sobre propaganda, vamos falar sobre a questão do trabalhismo. O trabalhismo é uma ideologia, uma tentativa de um pacto que era construído entre o Estado e as massas populares. Quer dizer, mais especificamente os trabalhadores, a classe operária. E esse pacto passava também por uma remodelagem na imagem da relação entre Estado e classe trabalhadora, que vai sendo construída pelo próprio Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, na época já liderado pelo senhor Marcondes Filho. A noção de trabalhismo foi muito bem estudada, muito bem pesquisada nesse livro aqui da historiadora e cientista política Ângela de Castro Gomes, a chamada Invenção do Trabalhismo, onde ela usa esse conceito, essa categoria, também para criticar a noção de populismo. Porque muitas vezes, muitas leituras que se tem de Vargas, né, o colocam como um líder populista. E o problema do populismo é entender que essas pessoas, essa classe trabalhadora, não teria uma racionalidade, ou seja, seria facilmente manipulada, não teria vontade própria, não teria então um papel ativo, uma subjetividade. Ou seja, o líder populista é aquele que faz e conquista e toma e faz coisas só para enganar, né? Ele é um enganador, ele é um manipulador. Então a noção de trabalhismo, ela tenta deslocar um pouco essa imagem, perceber que isso é muito mais complexo, sobretudo porque a ideia não era construir um pacto com a classe trabalhadora em que ela tivesse um mero papel de espectador. Pelo contrário, era importante que ela se movimentasse, se mobilizasse, mas dentro da ordem e mais do que isso, de acordo com aquilo que desejava o líder Vargas. Nesse sentido, a Ângela de Castro Gomes, ela vai recuperar dois antropólogos, o Marcel Mauss e o Marshall Sahlins, para pensar a lógica da dádiva ou da doação, né? Esses caras pesquisaram aí comunidades primitivas, comunidades aí que a gente não tinha Estado, mas que o produto dado, a dádiva, ele representava um vínculo também. Era um vínculo de, ao mesmo tempo, daquele que é beneficiado se ver contente, satisfeito, feliz, mas ele também tem um papel a desempenhar ao receber o presente, que é a questão da lealdade, a questão da obediência, é a questão desse vínculo. Então, quando você recusa o presente, por exemplo, isso gera um problema nessa relação. Não é o caso, né? O Vargas está tentando, então, construir esse laço a partir então da ideia da dádiva, da concessão dos direitos para os trabalhadores, mas ele quer algo em troca também, ele quer lealdade, quer obediência, quando precisar deles que essa classe trabalhadora o apoie e o ajude
ajude contra possíveis problemas. E a construção de uma relação hierárquica baseada na ideia da generosidade, da reciprocidade, foi muito bem empreendida pelo ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho. Esse cara vai apresentar um programa de rádio todas as quintas-feiras, a partir de janeiro de 1942, em que se chamava A Hora do Brasil. Hoje aí é a tal da Voz do Brasil, mas isso aqui começou com o Vargas, chamava A Hora do Brasil. O que esse cara fazia nesse programa? Era poucos minutos, mas ele ia para lá fazer palestra sobre os direitos dos trabalhadores, direitos sociais, né, direitos trabalhistas, explicando tintim por tintim. Mas na verdade o que ele estava fazendo ali era falando, olha, o que o Vargas fez, o que o Vargas te deu. Então, olha, trabalhador, você precisa ali ter a gratidão com o pai dos pobres. Foi sendo então disseminada uma nova narrativa sobre a história das lutas. Em vez de dizer que os direitos sociais de proteção ao trabalhador foram resultados diretos das lutas trabalhistas que a gente tem aí desde a Primeira República, pelo menos da mobilização do movimento operário, blá 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 blá, não. Vai sendo mostrado, né, que quem de fato concedeu, quem foi generoso e teve aí a chamada clarividência de perceber que era necessário de entregar esses direitos foi o próprio Vargas. Então isso vem como uma espécie de presente, uma espécie aí de doação do líder. E aí, já que foi então um presente, já que foi uma generosidade, um ato generoso de doação, então você não vai ser ingrato e vai fazer greve, vai fazer manifestação, não, pelo contrário, obediência. Além desse programa de rádio transmitido no Brasil inteiro, a gente também tem comemorações oficiais em certas datas que visava incluir a classe trabalhadora num calendário festivo. Um exemplo central que a gente tem aí é o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, 1º de maio. Desde 1939, a festa vai ser organizada no estádio do Vasco da Gama, de São Januário, que na época era o maior estádio do Rio de Janeiro. E todo 1º de maio, o presidente prometia apresentar um novo presente aos trabalhadores. A consolidação das leis do trabalho, a chamada CLT, estabelecida em 1943, é um exemplo desses presentes. Muitas dessas leis já existiam, mas elas passam a ser de fato colocadas em prática, implementadas com a CLT. Além do 1º de maio, havia o aniversário do Estado Novo, que era em novembro, o aniversário do próprio presidente, do Vargas, né, que era em abril. E assim o Estado Novo conseguia fazer uma vinculação entre cidadania e trabalho. Quer dizer, quem tem ofício tem benefício. Você precisava ter carteira de trabalho, ser filiado a um sindicato tutelado para poder ter todos esses benefícios aqui. E se não tivesse? Bom, aí você não tinha nada disso. Inclusive, isso aqui vale para trabalhadores urbanos, tá? Trabalhadores camponeses foram deixados de lado. É a partir desse momento que a carteira de trabalho ela se torna a identidade mais importante, já que o trabalhador é respeitado e tem o seu lugar no Estado Novo. O problema justamente era a questão do desemprego, que era alto, e os salários eram baixos, o poder de compra estava ficando ruim, só que se você fosse se manifestar, era tiro, porrada e bomba. Desde 1936, ou seja, antes de começar o Estado Novo, a gente tem uma Lei de Segurança Nacional criada pelo Vargas e também um Tribunal de Segurança Nacional para julgar, sobretudo, os revoltosos dos levantes comunistas de 1935. E essa Lei de Segurança Nacional ela vai ser muito usada aqui no Estado Novo e também depois, lá na ditadura militar de 64, ela vai ser retomada. Havia uma polícia política, uma polícia especial, semelhante à Gestapo nazista, liderada pelo senhor Filinto Müller, e que fazia uso de métodos bastante ortodoxos, prisões, torturas, exílios. Mais de 5.000 pessoas vão ser presas por crimes políticos nesse período. Algumas músicas vão ser censuradas, também peças de teatro e sambas, por exemplo, que falavam sobre a malandragem, né, eram proibidos e se fazia o artista
criar um que exaltasse o trabalho. Jornais foram completamente controlados, inclusive o jornal Estado de São Paulo foi expropriado pelo governo nessa época. E a censura caía para os da esquerda, anarquistas, socialistas, comunistas, embora muitos estivessem presos já, mas também caía para os da direita, né? Os liberais e também da extrema direita. Fascistas, integralistas, né? Nazistas que existiam no Brasil também eram perseguidos. Os nazistas sobretudo, porque depois que o Brasil entra na Guerra Mundial ao lado dos aliados, aí esses caras vão sofrer. No início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil manteve ali aquela neutralidade inteligente, porque ele tinha acordos comerciais com dois dos principais envolvidos no período. Aliás, os Estados Unidos era o principal parceiro comercial do Brasil e a Alemanha era o segundo maior parceiro comercial. A Alemanha já estava interessada na América Latina e olhou para o Brasil, principalmente também porque existia uma colônia no sul, né, forte alemã. E aí, nesse sentido, vai haver pressão aqui para o Brasil entrar de um lado ou de outro. E embora o país tivesse aí um regime que se assemelhava em alguns pontos com o nazifascismo, vai ter uma pressão muito forte dos Estados Unidos na chamada Conferência Interamericana no Rio de Janeiro, fazendo com que o Brasil entrasse na guerra do lado dos aliados, com ali algumas trocas, né? Os Estados Unidos concedeu um empréstimo para, por exemplo, a construção da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, e aí os Estados Unidos montou bases militares no Nordeste. Logo, alguns navios brasileiros foram bombardeados pelos alemães, houve aí uma mobilização da sociedade, meio que exigindo o Brasil que entrasse na guerra, e também uma hostilidade da população contra japoneses e alemães que viviam aqui no Brasil. E aí, finalmente, depois desse bombardeio alemão a navios brasileiros, o Brasil decide entrar na guerra e mandar os seus soldados, né, da Força Expedicionária Brasileira para lutar ao lado dos estadunidenses lá na Itália. A guerra, a gente sabe que foi vencida pelos aliados e os pracinhas brasileiros vão voltar como heróis. Vamos lá, se o Estado Novo controlava a política, tinha apoio da elite econômica e industrial, era sustentada pelas forças armadas, tinha apoio também das classes operárias, por que esse diacho desse regime acabou então? Existem pelo menos duas teses historiográficas que tentam dizer por que isso aconteceu. Eu acho que a gente pode tratá-las como complementares aqui nesse caso. A primeira tese vai dizer que o contexto político do pós-guerra deixava de ser favorável para o Brasil. Porque como assim uma ditadura interna e externamente você está lutando a favor da democracia? Então vai existir ali uma certa mobilização de parte da elite, de parte dos liberais, exigindo aí uma nova constituição, exigindo eleições, anistia a presos políticos e uma série de coisas. Então o regime não teria se sustentado por conta dessas críticas. Uma outra tese que eu particularmente acho mais interessante é a própria tese da Ângela de Castro Gomes aqui sobre o trabalhismo. Ela vai dizer que essa aproximação que Vargas vai tentar fazer em relação às massas não vai ser bem vista pelas elites e nem pelo exército. Então eles viam com cautela, ou seja, esse Vargas está tramando alguma coisa para poder durar mais tempo no poder. E enquanto isso ele pode acabar neutralizando essas forças aqui da elite e também desagradando o exército nesse sentido. Mas a questão era o seguinte, a própria Constituição, ela estabelecia um plebiscito depois de 6 anos de regime e que um povo ia dizer se o regime deveria continuar ou deveria terminar. Só que essa data caiu justamente no período da guerra. E aí, quer dizer, o Vargas usou isso como desculpa, como justificativa. Falou, não, estamos em guerra, estamos em estado de sítio. Só que a guerra ela também vai ter um custo econômico para o Brasil. Então a gente tem um encarecimento de alguns produtos, né? O custo de vida para os trabalhadores ele se torna ruim.
E realmente o governo vai ter algumas resistências aí, que no começo eram pequenas, mas elas vão se avolumar. Em 43 tem lá o chamado Manifesto dos Mineiros, assinado por intelectuais, por políticos e empresários, exigindo uma certa abertura do regime. O próprio general Góes Monteiro vai se mostrar favorável à realização de eleições em 1945, e o Vargas, no começo de 45, em fevereiro, ele estabelece que no prazo de 90 dias haveria o início das eleições. A partir daí, os partidos políticos começam a rearticular, começa a pulular projetos, Existiam lá pelo menos 2 projetos principais. O projeto liberal, que era acabar com o Estado Novo, construir uma Constituição liberal e ter eleições. E aí a gente também tinha o projeto queremista, ou seja, vai ter uma mobilização popular agora chamada queremismo, que é Queremos Vargas. Constituição com Vargas. Uma Constituição, mas uma Constituição que incorpore os direitos sociais trabalhistas e com Vargas no poder. E dessa forma, as Forças Armadas, o Exército sobretudo, preocupado com essa politização aí das massas e também com a presença de comunistas agora, resolve acabar com a conversa e dar um golpe de Estado. Vargas é destituído do poder por um golpe de Estado, encabeçado inclusive pelo senhor Góes Monteiro. Vargas acaba não resistindo, aceita a destituição e viaja para a sua cidade natal, São Borja. Mas não vai acabar não, tá? Porque o Vargas vai voltar. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se tem alguma pergunta, algum questionamento ou comentário, escreva aqui embaixo. Valeu e até a próxima aula. Fui!